começar as aulas. E aí eu vim aqui pro seu, pro nosso papo de pro pra pro. Tô bastante ansiosa, sabe? Porque hoje já é véspera, né? Do retorno deles. Tô bastante preocupada como será tudo isso, né, gente? Porque é tão complicado para nós todos, né? Fico imaginando a cabecinha deles como que não deve estar. E ontem à noite, quando eu fui dormir, eu fiquei pensando em tudo isso, né? Em que reviravolta que 2020 trouxe para todos nós, né? Para o mundo inteiro. Hoje estava vendo umas matérias, fiquei muito triste, gente. Umas notícias muito ruins. Mas enfim, não foi para falar de coisas tristes, pelo menos não dessas, né? Que eu abri esse de pro pra pro. Eu já falei a vocês que eu venho de uma família bem humilde, né? Bem pobre, assim. A gente hoje tem uma outra realidade melhor, né? Mas foi bem complicado. E quando eu era adolescente, nós moramos em Araçatuba. Eu era criança, na verdade. Nós moramos em Araçatuba e que a família da minha mãe é toda de Araçatuba. A família do meu pai é aqui de Campo Grande e a família da minha mãe é toda de Araçatuba. Então nós moramos um período lá, foi quando eu era criança. E a minha mãe trabalhava de empregada doméstica numa família bem tradicional lá de Araçatuba. E essa família tinha 3 filhos. Era a filha, o filho e a filha. Então a mais velha, o mais velho e a caçula. E a filha mais velha, quando se casou, ela trabalhava numa empresa de telecomunicação bem grande lá no estado de São Paulo. E quando ela se casou, ela teve a primeira filha. E eu ajudava a minha mãe a cuidar dela na casa, no trabalho da minha mãe, né? E aí ela foi morar em Araraquara, ela foi transferida. E como ela não conhecia ninguém, e logo ela engravidou da segunda filha, né? Ela conversou com a minha mãe deixou que eu fosse morar com ela, né? Eu era criança, assim. Criança. E eu fui, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu já estava matriculada, tudo, né? Ela já estava para ter o bebê, tudo. Então, eu fui trabalhar para ela, morava com ela, tudo. E eu fui matriculada numa escola do SESI. Do SESI. Vocês vão entender por que eu tô contando isso para vocês. Quando eu cheguei, todo mundo sabia que eu estava chegando. Todo mundo sabia, sabe assim? Então, lá no SESI, eu não sei se vocês conhecem a escola do SESI, assim, que é um corredor, porque eu acho que é padrão as escolas do SESI, assim como as escolas do SESC. Aí tem os bancos de cimento, tem uma área verde, é uma estrutura excelente, muito boa, né? E tem bastante aluno, não são poucos não, né? Uma instituição muito boa, ensino é muito bom. E aí, meu primeiro dia de aula, cheguei assim, portão metálico, né? Fui entrando, tudo. Gente, cômico. Cômico. Eu não sei se é cômico ou se é trágico, né? Hoje eu digo que é cômico. Então, assim, eu ia entrando, aí as pessoas, assim, sabe, afastando, né? Correndo pras paredes, né? E interessante que foi na época da novela do Pantanal. E as pessoas estavam, assim, muito com medo. Super medo de mim. Tá vindo lá do Pantanal, porque eles têm... Se hoje eles têm ideia de que as onças atravessam a rua conosco, jacaré, assim, você imagina esse tempinho atrás que eu não preciso dizer, né? E aí, foi assim, bem interessante. Eu cheguei, né, assim, todo mundo com medo, né? E aí, uma sala, eu fazia a sexta série. Olha, eu sou da época da série ainda. E a sala lotada, mas uma sala muito organizada, tudo muito limpo, sabe, assim. E ninguém falava comigo nada, né? E as pessoas só ficavam me olhando, né? E os professores estavam dando aula, tudo normal. E passaram 2 semanas, né? E as pessoas muito preocupadas com a minha reação. E eu, né, que eu já falei pra vocês, extremamente tímida, extremamente vergonhosa. E eu acho até que eles acharam que eu era Juma Marruá, porque eu não abria a boca. Aí num dia assim, eu tava sentada num banco, né? Porque eu ficava no intervalo sozinha. Tinha lanche, eles davam lanche, um lanche assim, ó, maravilhoso, tudo muito limpinho, sabe? Tenho boas lembranças nesse sentido desse período. Aí veio uma aluna, que era da minha sala. Se eu não me engano,
Se eu não me engano, o nome dela é Sueli. Gente, eu fiquei ontem à noite tentando lembrar pra falar pra vocês. Mas enfim, se for Sueli, sinta-se homenageada. Se não for Sueli, sinta protegida a sua identidade, né? Porque não vai saber. Aí, ela chegou assim, depois de muitos dias, ela chegou assim, eu tava sentada, ela pegou e falou assim, ó. Aí eu fiquei olhando, né? Ela falou assim, você que é Mato Grossense? Eu sou, né? Mato Grossense. Tá, né? E ela foi a única que falou comigo. E quando ela veio falar comigo, que ela me cutucou, as pessoas falaram assim, vai morder, vai urrar, vai, né? Eu esperava alguma reação desse tipo. Enfim. Aí ela foi a única que começou a conversar comigo na sala de aula. A única, né? Mas conversava assim também, só perguntando de onça, perguntando dos animais, como que eram as ruas, né? E era, assim, era uma pergunta por dia, não mais que isso, né? E eu na minha rotina, né, gente? Porque extremamente vergonhosa. Aí tá, né? Fui indo, tá? E as pessoas não chegavam em mim, né? Então, assim, aí um dia foi muito engraçado, sabe? Porque a sala era extremamente comportada, mas você via aqueles zuzui, o pessoal do fundão, né? E aí depois eu também passei a ser do fundão, depois da história que eu já contei a vocês. E tava aquele silêncio, assim, tudo, né? E eu só vi... E ele só me chamava de Mato Grossense. Aí, não sei o que, eles fizeram uma piadinha. Gente, pensa uma pessoa que sofreu bullying, tal do bullying. Nossa Senhora, nossa. Mas venci, né? E aí eu só ouvi assim, isso é coisa da Mato Grossense. Aí eu virei bem assim, ó. Sulena. Ó, inventando moda. Porque eu não aceitava que me chamasse de Mato Grossense. Porque eu era do Mato Grosso do Sul, então eu falava que eu era Mato Grossense. Sulena. Ó, gente, de onde eu tirei isso? Mas assim, aí eu, sabe, deixei claro naquela minha única palavra, minha única expressão, que eu não queria que me chamasse de Mato Grossense. E foi, né? E mesmo assim, as pessoas extremamente arredias. Gente, interessante assim, ó, que não foi um professor me acolher, não foi um coordenador, não foi um diretor, não foi ninguém. Eu tive, assim, que realmente me virar. Acho que até eles tinham medo, assim, de certo, achavam que eu tinha flecha, né? Que eu andava com facão, alguma coisa assim. E não fizeram aquele papel assim, sabe? Olha, a gente tá vendo uma pessoa de um outro estado, não sei o quê, né? Preparar. Porque assim, hoje eu paro pra pensar, eu até entendo a reação deles. Eu realmente entendo, sabe? Mas na época me magoou muito, né? E eu nem morava com os meus pais, eu morava com essa família. E não tinha esse negócio de chegar lá, contar, né? Mesmo porque eu trabalhava. E tinha as crianças para cuidar, a casa, tudo, né? E eu achava... O interessante de tudo isso é que eu achava que era normal. Que tudo que eu tava passando ali, tranquilo, normal. Não tem problema, é assim mesmo. Tá. E aí foi, né, gente, nada, e passou um mês, passaram, porque eu já fui nas férias de julho, é por isso que eu quis dar esse depoimento para vocês. Nas férias de julho, né? Porque agora, mesmo com tudo isso, principalmente de escola particular, nós vamos ter muitos alunos que vieram de outras escolas para nós. Né? Então, como é importante essa maneira de recebê-los, de apresentar, né? E isso não foi feito comigo, assim, para mim foi muito doloroso, embora eu achasse que era normal. E aí eu me lembro bem que numa aula de língua portuguesa, a professora, muito boa professora, tento lembrar o nome dela também, não me lembro, estava dando aula e ela estava ensinando o porquê usado na pergunta e o porquê usado na resposta. E ela não aceitava que falasse assim, fulana foi por quê? Não, era assim, porque você tinha que iniciar a frase com o porquê correto, né? Por que você não foi à escola? Eu não fui à escola porque, né? Era tudo muito certinho, né? Não era atropelado, é isso que eu quero dizer. Tá, enfim. E aí tava todo mundo prestando atenção, participando, né? E eu muito quieta, eu sempre fui muito caprichosa, assim, né? Centrada, as minhas coisas muito organizadas, tudo. E todo mundo na aula, né? Participando. E a professora fez uma dinâmica da seguinte maneira, ela falava assim, fulano, faça a pergunta, escolha um amigo e faça a pergunta. Aí todo mundo lá, né? Você, as panelinhas, né, gente? Que panelinha existe desde a pré-história, né? E aí sempre não tem o bonitão da sala, que metade é apaixonada, a outra metade se mata por ele? Então, aí foi a vez do bonitão. Que esse eu não quero lembrar o nome, eu não faço muita questão, né? Aí ele pegou e falou assim, eu vou perguntar pra Mato Grossense.
Gente, e eu tava sendo uma fileira, eu era acho que a terceira da fileira, e ele era o quarto ou quinto da fileira ao lado. Gente, de verdade, eu não me movia, eu fiquei assim, ó, imóvel, eu parecia uma estátua. Falei, tanto que eu orei, gente, será que eu não orei hoje direito pra não falar meu nome? Justo esse fulano, né? Fiquei pensando. Aí ele falou assim, e todo mundo, né? Imaginando, papelão, achando que eu ia passar, né? Aí falaram assim, aí ele perguntou assim, por que você não foi à minha casa ontem? Aí eu virei, gente, em câmera lenta. Olha, pra você ver, é o Espírito Santo que cuida, né? Aí eu virei pra eles em câmera lenta, aí fiz assim, ó. Aí a professora falou, olha, fala corretamente. Eu não fui à sua casa ontem porque eu não tinha nada pra fazer lá. Vocês pensam, gente, que eles... E o pessoal, ele era branquinho, do cabelo pretinho, assim, bem lisinho. Gente, ele ficou vermelho, ele ficou roxo, sabe? E foi, assim, difícil a professora retomar a disciplina, porque eu fiquei imóvel, porque eu não, até hoje, gente, eu não sei como que eu respondi dessa maneira. De verdade, eu não sei. E pra mim foi uma surpresa muito grande a minha reação, porque eles achavam que nem falar, eu falava, né? E aí a professora falou assim, isso aí é pra vocês aprenderem que quando a gente fala o que quer, a gente pergunta o que quer, a gente ouve o que não quer, né? Mas mesmo assim ninguém tomou meu partido, né? Terminou o ano, né? Nossa, a sexta série foi um ano muito complicado. Aí na sétima série eu passei a estudar à noite, porque já eram 2 crianças, né? Tudo, para eu ter mais tempo, né? E era engraçado que os meus patrões, eles tinham um Fusca. Que pra mim, gente, era o maior luxo do mundo, né? Quando eles, às vezes, né? Muito difícil, mas de vez em quando eles iam me levar ou iam me buscar, né? Aí eu andava assim, sabe, toda empolada no Fusca, porque, gente, eu tirei uma bicicleta, nunca tive nem um triciclo. Aí eu andava toda empolada, né? Aí quando eles me viram a primeira vez, que aí eu passei, aí ele falava assim, ó, Mato Grossense chegou de Voski. Ó, Voski. Gente, eu passei um tempão com um preconceito em relação ao Fusca por causa disso, sabe? Porque tudo era motivo pra me transformar em chacota, sabe? Tá, enfim. Aí, o que eu aprendi com tudo isso? Por que eu me tornei professora? Você já sabe, né? Por conta do meu professor Wilson, que fez um trabalho incrível comigo. Aí, o que eu faço hoje em dia e que eu pretendo compartilhar com vocês e continuar fazendo, porque pra mim, como as minhas experiências com vocês, assim, eu quero compartilhar as minhas próprias experiências, realmente o meu dia a dia, né, a minha rotina, a minha prática de sala de aula. E eu pensava, né, que o que eu tinha passado, os meus alunos não iam passar, não iam. Tá. Aí o que eu faço? Quando nós temos que voltar, a gente sempre volta 1 dia ou 2 dias antes, na escola particular a gente volta bem antes. Aí eu procuro saber se tem aluno novo, nome, tarará, tudo eu procuro saber se tem, né? Aí, primeiro dia de aula, eu sempre sou super discreta, né? Só não uso LED porque não tem extensão suficiente para eu andar na sala. E, normalmente, vocês podem prestar atenção, né? O aluno novo, ou ele senta na primeira carteira vazia que ele encontra, ou ele fica em pé ali, né? Imóvel, coitado, né? Escola nova, tudo novo, tudo diferente. Aí eu fico assim, ó. Que cheirinho é esse? Nossa, cheirinho de gente nova, né? E vou. Aí as crianças, lá, fulano, onde? Né? E faço aquele escarcel, né? E eu já procuro saber o nome da criança antes, claro, procuro saber o nome da criança antes. Aí eu, nossa, mas eu tô sentindo cheirinho de menino, se for menino, né? De um menino, um trem cheiroso, pensa trem cheiroso. E parece que o trem é inteligente. Ah, gente, sei não, hein? Acho até que eu vou abraçar, vou apertar, vou assim, né? Aí a criança fica assim, porque ela não sabe se ela ri, se ela chora, se ela gosta, se ela não gosta, né? Se a professora é louca, o que é. Aí você vai fazer assim, nossa, aí, mas onde está, gente? Onde sai as crianças que alvoroço? Ali, fulano, eu conheço, eu não conheço, da escola, não sei o que, né? E interagindo, né? Aí eu vou, você, meu Deus, eu estava esperando por você, que maravilha, que bom que você veio, não sei o que, e assim, eu procuro acolher da melhor forma possível, sabe? Que ele se sinta assim, sabe? Que seja menos difícil para essa criança nova, sabe? Porque é tão complicado, gente, quando vocês passam pelo que eu passei, sabe? É tão... Olha, chega a me emocionar, sabe? Fiquei bastante emocionada agora. Então, você chega assim num ambiente novo, professora nova, né? Você precisa ter esse olhar.
sabe, assim, hoje com a idade, com o amadurecimento, claro que eu superei tudo isso. E aí acaba que você sufoca as filhas, né? Porque assim, eu falava que minhas filhas nunca iam passar por isso, né? Então eu sempre preparei, sempre cuidei, sempre protegi tudo, porque elas só não moravam na redoma, porque não tinha jeito, gente. Se eu pudesse, eu já pôs minhas filhas numa redoma, sabe? Pelo menos nesse período escolar que a gente podia, né? Enfim, aí eu procuro fazer isso para que a criança não tenha o sentimento que eu tenho ou que eu tive, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar para receber, mesmo que seja online, né? A coordenadora deve passar, ou a gente mesmo tem que pedir, né? Que às vezes é tanta coisa para a gestão, porque para a gestão também não tá fácil, né? E manter a escola, manter número, manter qualidade. É um momento complicado para todo mundo, sabe? E a gente não consegue saber o que é pior. Se é para quem está na escola pública, se é para quem está na escola privada, né? Porque tá todo mundo no mesmo balaio. E é como eu sempre digo aos meus alunos, né? Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Se você sentiu que tá azedo, você dá uma mexidinha aí, né? Pra sentir o doce da vida. E olha, gente, é de verdade. É assim, é muito complicado, sabe? Você se ver nessa situação. Porque gostava se alguém da coordenação, alguém da direção, ou um dos professores falou assim, olha, ela é fulana de tal, tá vindo do estado tal, quero que vocês acolham, recebam, né? Mas não, sabe assim, quando você se sente assim, jogado aos leões? Pá, jogado aos leões, né? Eu me senti assim. E pra mim foi muito complicado superar tudo isso, né? E por conta disso, quando eu me descobri com a ajuda de um professor, pelas mãos de um professor, né? Aí eu tracei algumas metas para minha vida, tracei metas para minha prática de ensino, né? No início foi aquela utopia, né? Vou mudar o mundo através da educação, mas aí você vai amadurecendo e colocando o pé no chão, né? E é bem difícil, viu, gente? Então, assim, o que eu, na verdade, eu não quero nem compartilhar, eu quero fazer um pedido, né? Seja dentro dessa realidade que nós estamos hoje, ou se Deus quiser, né, quando nós voltarmos à nossa realidade, tem um olhar diferenciado, sabe? Procurem acolher. Claro que eu não estou dizendo que você não faça isso, não. Quero deixar claro a importância de um gesto que é simples, mas que pode mudar a vida de alguém, né? Porque como que você vai fazer? Isso é para sempre, é um sentimento que fica e fica para sempre, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, Luísa, não precisa de tudo isso. Ai, Luísa, você é exagerada. Ai, Luísa, será? Sabe, mas assim, o meu motivo, a minha motivação, o meu motivo com a ação é interno. É interno. E eu vou dizer pra vocês, gente, é baseado assim em muitos anos. Muitos anos. Claro que eu poderia usar isso pra me vitimizar, pra me fazer de coitadinha. Ai, ó céus, ó terra, como eu sofro. Não, minha filha, vambora, né? A vida é assim mesmo e a gente tem que reagir, né? Eu penso assim, de verdade, que a gente tem que reagir. Mas vamos tentar ter esse olhar diferenciado, né? Vamos tentar acolher, fazer as coisas, sabe, para deixar marcas positivas na vida das crianças. Então, assim, eu acredito que no início da minha carreira eu devo ter errado muito, porque é só o tempo que te ensina, né? É só o seu erro que te ensina. Então, eu queria tanto começar hoje a minha carreira com a maturidade que eu tenho, né? Claro que isso é impossível, claro, né? É o que a gente quer, mas não é o que acontece, né? E eu vim assim, me senti assim, sabe, na obrigação de falar isso com vocês hoje, porque eu estou bastante agoniada mesmo, sabe, pensando nessas crianças na volta, né, de não poder dar uma lembrancinha, de poder dar um abraço, né, como que essas crianças vão aprender, pra gente está difícil, pra eles está difícil, pros pais está muito difícil, né, então a gente tem que se unir, trocar as nossas práticas, fazer as coisas boas que nós temos uma pra outra, pela outra. Eu tenho recebido assim, algumas mensagens no privado. Ai, Pro, eu tô passando por isso. Você tem alguma sugestão? Gente, o que tiver ao meu alcance.
pode ter certeza que eu vou orientar, eu vou procurar ajudar, porque infelizmente lá atrás eu não tive ninguém para me ajudar. Infelizmente lá atrás eu não tive ninguém para me estender a mão. Então hoje eu estendo a mão, a outra, o pé, o outro pé, o ombro, sabe? Porque assim, é só quem passou que sabe, né? Como que é. Então, quando você for julgar alguém, pensa que ela vai estar fazendo aquilo que tem um motivo, né? Antigamente eu reclamava de tudo, eu chegava na loja, se eu achava que eu não era bem tratada, hoje não, eu paro, eu olho. O que será que levou essa vendedora a ser mal educada? Que levou essa professora a falar alguma coisa que não foi tão bacana? A gente tem que ter esses olhos, é o que nós chamamos de empatia, né? Nós temos que ter empatia pelo outro, temos que nos colocar no lugar do outro. E assim, sempre foi assim, esse anjo. Claro que não. Dei cabeçada, já magoei muita gente com palavras, com atitudes. Só que você tem que aprender, né? Você tem que mudar. E é esse o meu propósito, me tornar uma pessoa melhor, uma professora melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor. E eu sei que vocês podem me ajudar com isso, tá? É por isso que eu quis compartilhar esse momento que é tão profundo pra mim, sabe? Então, assim, vocês nunca vão me ver dentro da normalidade. Acho que não, gente. Acho que vocês nunca vão me ver dentro da normalidade, porque a normalidade, ela me choca um pouco, assim, sabe? Não que eu seja totalmente louco o tempo todo, né? Porque tem hora que você tem que ser centrada. Mas eu tenho essa necessidade mesmo de causar esse impacto positivo nos meus alunos, de, sabe assim, surpreender o tempo todo, porque era tudo que eu queria ter vivido. Acho que é tudo que eu precisava ter vivido e eu não vivi. E então é isso, gente. Eu vou terminar esse vídeo bem emocionada. Mas eu precisava falar isso com vocês, tá? Um bom retorno, gente. Eu desejo assim, de verdade, que seja incrível essa volta de vocês, sabe? Deem o melhor de vocês, que vocês possam, mas se cuidem também, se cuidem, sabe? Também não queira carregar o peso de tudo isso nas costas de vocês, porque nós somos o alicerce, graças a Deus, né? Nós estamos mantendo a sociedade em pé, nós, os médicos, as enfermeiras, e vai dar tudo certo, tá bom? Então eu encerro esse vídeo dessa maneira, bastante emocionada, e desejo tudo de melhor na vida de vocês, na prática de ensino, que vocês causem um impacto assim absurdamente positivo na vida dos seus alunos, e que um dia eles estejam aqui no meu lugar falando assim: a minha professora Maria, a Estela, a Luísa, a Luzia, a Júlia, né, seja qual for o seu nome, Elizabeth, Patrícia, fez a diferença na minha vida, porque isso é mágico, sabe? Saber que nós temos na nossa mão o poder de levantar e de derrubar o ser humano. Então, é muita responsabilidade mesmo, né? Então, um beijo. Desculpa a emoção. Não sei nem como que eu vou terminar.